Igreja Natal de Jesus, amém? Abra suas Bíblias, Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo de número 25. Êxodo capítulo de número 25. Diz assim, no verso 8, apenas o verso 8. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aí, Êxodo 1, 2, 3. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Amém. Senhor Deus, aqui estou na tua presença para ministrar a tua santa palavra. Que o Senhor possa neste momento, Senhor, me usar segundo a tua graça e tua misericórdia. Que o Senhor possa liberar entendimento ao teu povo. Que o Senhor possa liberar o espírito de revelação, de conhecimento, Senhor. E assim é que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro o Senhor falou para Moisés: Moisés, me faça um santuário, que eu quero habitar no meio do meu povo. O Senhor Deus é um Deus que Ele quer se relacionar com os seus filhos. Aleluia. E Ele fez o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo. Porém, o tabernáculo era um templo móvel. A nuvem pairava sobre o tabernáculo. E quando a nuvem se movia, eles montavam o tabernáculo e moviam o tabernáculo também. Porém, esse tabernáculo, que é um templo móvel, foi profanado por Nadab e Abiú. Aí Deus levantou o rei Davi. O rei Davi conversou com o seu filho para levantar um templo para o Senhor. E foi levantado o templo de Salomão. Porém, esse templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Aí levantou-se outro templo, o templo de Zorobabel, violado e profanado. Branquilque, Epifânio, ele sacrificou uma porca no templo de Jerusalém. Área que o adversário tem contra o templo de Deus. Aí levantou-se o templo de Herodes. O templo de Herodes foi destruído pelos romanos, pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo. E agora Deus levantou o templo atual. E quem é o templo atual? Sou eu e você o templo atual. Aleluia. Deus habita em mim e habita em você. Glória a Deus. Então o templo atual encontra-se no coração do crente. O corpo do crente é o único templo do Senhor até o retorno dele, para estabelecer seu reino milenar. Aleluia. 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 E aí vai se levantar um outro templo. O templo vai ser levantado na Apocalipse 11 pelo anticristo, que ele também vai profanar esse templo. Aí depois vai se levantar outro templo. O templo no milênio, no reinado de Cristo. Esse templo, o próprio Senhor vai construir esse templo. Glória a Deus. E agora nós vamos para a primeira de Coríntios, capítulo 6, capítulo 3. Primeira epístola aos Coríntios. A igreja de Coríntios, capítulo de número 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá.
Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém. O destruir aqui no grego é corromper. Aquele que corrompe o templo de Deus, que sou eu e você, Deus destruirá. O inimigo faz de tudo para que eu e você venhamos corromper o templo que somos nós, a habitação do Senhor. Deus habita no templo do homem. Se você olhar para o tabernáculo, o tabernáculo tem 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E Deus fez o homem trino: espírito, alma e corpo. O nosso corpo tipifica o átrio, que é o lugar que tem cheiro de carne e de morte. É no átrio, onde tem o altar do holocausto, onde Deus vai matar a nossa carne. Por isso o Senhor Jesus fala: quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Porque nós entramos pela porta do tabernáculo. Amém. A porta é Jesus. E vou provar na Bíblia que Ele é o tabernáculo eterno. Olha o processo. Deus falou: faça um santuário para que eu habite no meio do meu povo. E o tabernáculo nos ensina o plano da redenção do Senhor. O cordeiro foi sacrificado no altar do holocausto. Aleluia. Então o nosso corpo representa o átrio do Senhor, do tabernáculo. E depois tem o lugar santo. Mas antes de chegar no lugar santo, no lugar do holocausto, você passa pela bacia de bronze. A bacia de bronze é o lugar do batismo do cristão. E quando você passa pelo batismo do cristão, ali é enterrado o teu velho homem. E é desfeito o corpo do pecado. E aí você vai para o lugar santo, que é o lugar da tua alma. E o lugar santo é onde você participa da ceia do Senhor. Você come do pão da preposição. Você toma do cálice. E também tem o castiçal de ouro no lugar santo, que tem 9 dons e os 9 frutos. É no lugar santo que você começa a adquirir maturidade espiritual. A tua alma é restaurada, porque o Espírito Santo passa a habitar em você, templo de Deus. Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Jesus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Você é um santuário de Deus. Aleluia. E no santuário de Deus, no seu espírito, é o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo tem a arca. E na arca tem o maná, tem um vaso de ouro com o maná, que é a palavra de Deus. É templo de Deus, onde a palavra de Deus está registrada no teu coração. Por isso que nós somos uma carta viva. Nós temos o cheiro suave de Cristo, o perfume de Cristo. Aleluia. Mas quando você está no lugar santo, você passa pelo altar do incenso. O altar do incenso, presta atenção uma coisa agora, irmãos. O altar do incenso é o lugar da adoração, é o lugar da oração. Então, para você chegar no lugar santíssimo, aleluia, que é onde está a arca, onde está a presença de Deus. Sabia que no tabernáculo a tenda de Moisés enchia tanta glória que ele não conseguia entrar. Quando Salomão foi inaugurar o templo, tão cheia de glória que os sacerdotes não conseguiam parar de pé. Deus quer te encher de glória. Deus quer te encher de unção. Aleluia. Aleluia. Estamos pregando nesta noite, nós estamos na campanha de plenitude do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo. Meu louvor falou sobre isso. Aleluia. E eu louvei de mão dada com ele, abraçado com Edmundo, e Deus marcou presença. Amém. Louvamos 2 vezes para Deus marcar a presença.
Que esse louvor tem a ver, aleluia, com a campanha. Deus quer nos encher, irmãos. Aleluia. Deus é um Deus de glória, é um Deus de poder. Por exemplo, o testemunho que vocês deram aqui, aleluia, desse Pai de Santo. Isso é o poder do Evangelho. Amém. Aleluia, eu tenho testemunho também. Tenho um testemunho sério. Eu morava com uma mãe de santo, se titulava noiva de Lúcifer. E Deus entrou na minha vida e na tua vida e resgatou do ninho da serpente. Só Ele tem esse poder. E nem o demônio te toca. Aleluia. Mas porém, o Senhor nos ensina para nós não nos corrompermos o nosso templo, que é lugar santo, é lugar consagrado. Se você olhar para o relato do tabernáculo de Moisés, tudo era consagrado ao Senhor. Aleluia. E Deus, por toda essa trajetória, Ele veio trabalhando, fazendo o tabernáculo, templo, mais templo, para que Ele seja adorado, glorificado, exaltado. Aleluia. E aí, na época da graça, Jesus veio a este mundo. E Ele falou: não vai ficar pedra sobre esse lugar. E Ele foi assunto ao céu. No ano 70, General Tito veio e destruiu o templo. Mas Deus não perdeu a tua habitação. Deus não perde para ninguém. Amém. Vou ensinar algo para vocês hoje, que Deus me mostrou no meu coração muito forte. O templo começou no tabernáculo de Moisés, que era o santuário, que eu quero habitar no meio do meu povo. Aleluia. E vai terminar a ministração que Deus fez outro tabernáculo. Deus é tremendo, irmãos. Então, o Senhor fala: não sabeis vós, você não tem consciência que você é meu templo, é minha morada, é minha casa de adoração. Deus está me reportando agora para o Jardim do Éden. Jardim do Éden era um templo, era um tabernáculo. Isso é por revelação, irmãos. Deus descia, varão, quando anuncia na viração do dia, às 18 horas da tarde, para receber o culto de Adão e Eva, no teu santuário, que era o Éden. Mas a desobediência, a rebeldia entrou, porque Satanás confundiu. Satanás veio para destruir o templo de Deus. Aleluia. E o Senhor fala: se alguém destruir este templo, eu vou destruir. Se você ficar na posição que Deus quer, um templo consagrado, que está aqui, onde nós vemos aqui no versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, é separado, Pai. Glória a Deus. É separado. O Senhor fala que faz de nós, presta atenção aqui, deixa as crianças. O Senhor fala para nós aqui nesta noite, aleluia, que esse templo é templo de glória, porque Ele habita no templo. Por isso que Ele faz dos seus ministros lâmina de fogo. Então, no reino do Espírito, Satanás e os demônios tem que ver esse fogo, tem que ver a labareda que você é. Aleluia. Mas se o tabernáculo, o templo que é você, que sois vós, que somos nós, for separado, consagrado, aleluia, nenhum demônio vai conseguir chegar perto. Aleluia. Porque mil que é do outro lado, da minha direita, mas tu será atingido, porque eu sou. Aleluia. Glória a Deus. O que habita no santuário. E aqui nós temos porque a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Eles fizeram um capítulo e versículo para estudo, para entendimento. Mas se você for no capítulo 6 de 1 Coríntios, abre lá. O Senhor vai nos ensinar aqui como é que se corrompe esse templo. Aleluia. Aleluia. Olha como é que se corrompe o templo. Sara.
1 Coríntios capítulo 6. Aleluia. Verso 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis. Meus fornicadores, meus idólatras, meus adúlteros, meus efeminados, meus sodomitas, meus ladrões, meus avarentos, meus bêbados, meus maldizentes. Olha aí, meus maldizentes. Vou parar um pouco aqui, irmãos. Eu preciso ter muita ética, disciplina para trazer o que Deus colocou no meu coração e não fugir da mensagem. Mas uma igreja cheia vai ter muitos maldizentes. Vai ter muito crente carnal. Mas eu e você, como templo de Deus, consagrado, as pessoas vão ter temor. Aleluia. Vão ter temor na casa de Deus. E o poder vai ser tão grande no santuário de Deus, físico, 4 paredes. Porque o povo que está lá são santuários, templos consagrados de Deus. Mas olha o que diz aqui, os maldizentes também. Meus roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o versículo 11, a graça de Deus. E é o que alguns têm sido, mas havem sido lavados, mas havem sido santificados, mas havem sido justificados em nome de Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. 12. Preste bem atenção no 12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é tudo que você pode fazer. Todas as coisas que são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Verso 13. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, não é para o sexo do casamento, senão para o Senhor. O corpo é o templo de Deus. Você é templo do Deus vivente. E o Senhor para o corpo. Vou repetir a parte B do versículo. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. O corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Mas a maioria não tem o Senhor como Senhor, tem como Salvador apenas. Quem tem Jesus como Senhor tem respeito, tem temor, tem tremor e tem obediência, e tem submissão ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse: todas as coisas são lícitas, mas todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma delas. Versículo de número 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, glória a Deus, pelo seu poder. Aleluia. Por isso que é consagrado, separado. Deus é santo. Olha a revelação de Deus aqui agora para eu e para você. Se Deus habita em você, você é santo. Aleluia. Se Deus habita no templo, você é separado. Glória a Deus. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Você está em outra dimensão. Isso é para cristão espiritual. Se Deus habita em você, como santuário dele, você está em outra dimensão. Você pode estar andando nesta terra, mas na dimensão de Jeová você não está andando sobre a terra.
está andando sobre a terra, acima da terra, espiritualmente falando, uma outra dimensão. Porque Deus não pisa na terra, nessa terra contaminada e amaldiçoada. Você anda no espírito, você não anda, a carne anda na terra, mas o espírito não anda na terra. O espírito anda acima da terra, uma outra dimensão. Pastor, que negócio é esse? Deus fala que você não anda sendo contaminado com a terra não te corrompe, o mundo não te corrompe, porque você está numa dimensão, você está, sabe aonde? Você está debaixo das minhas asas, asas de águia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu te conduzo. Por isso ele diz: eu te ensino o caminho único que você deve andar. Verso 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olhe para mim, irmãos. Cristo é o cabeça do corpo de Cristo, da igreja. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Verso 16: ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz fazem um corpo com ela? Então, irmão, você que está ouvindo esse vídeo, a meretriz é essa menininha que você está pegando ela, viu? Não é a prostituta da esquina de bolsinha, ladrões da bolsinha. É a fornicação. É o sexo antes do casamento. Para Deus é uma meretriz. E Deus fala: quero você separado. Porque eu fiz de você o meu templo, a minha casa para eu habitar. Verso 16: eu não sabeis que o que se ajuda com a meretriz faça um corpo com ela? Porque diz: serão dois uma só carne. Aleluia. E essa meretriz, essa menina que fica com todo mundo, ela tem demônios. Então ela fica com um justo, que o diabo está fazendo tudo para corromper, para destruir o templo. No relacionamento, o demônio é transferido para ela, para ele ou para ela. E aqui diz, verso 17: mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito. Aí Deus fala: por isso, andai no Espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. 19 e 20: ou não sabeis, ou você não tem consciência que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, Aleluia. que é Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você parou para pensar que o teu corpo não é de você mesmo? Você não pode fazer o que quer? Se é santo, separado, 100% separado para a habitação de Deus. Aleluia. Aleluia. Verso 20: que fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Como é que eu glorifico a Deus no meu corpo? Aleluia. Se Deus habita no meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, a glória dele habita, o amor dele habita, a bondade dele habita, a graça dele habita,
A misericórdia dele habita. A bondade dele habita. Então eu glorifico ao Senhor Deus no meu corpo, com a bondade, com a misericórdia, com o amor, com o perdão, com a compreensão, que são atributos do homem de Deus, são atributos de uma mulher de Deus. Eu habito, eu glorifico a Ele com a mansidão, com o domínio próprio, com o fruto do Espírito amadurecido. Eu glorifico a Deus, porque esse Espírito Santo habita nesse corpo que é o templo, então habita os 9 dons, e habita os 9 frutos do Espírito. Como é que eu vou glorificar a Deus no meu corpo? Desenvolvendo os dons espirituais, desenvolvendo os 9 aspectos do fruto do Espírito, que é amor, é gozo, é paz, é alegria, é bondade, benignidade, longanimidade, rico em perdoar, mansidão e domínio próprio. O templo tem que estar embelezado com a glória do Senhor. Ele vai estar embelezado com a glória do Senhor quando adquire maturidade espiritual. Aí eu ando sobre as águas. Aí eu ando sobre as circunstâncias. Eu ando numa outra dimensão. Por assim, melhor dizer, nós andaremos no sobrenatural de Deus. Alguns podem falar, eu estou andando no surreal de Deus. É uma nova linguagem hoje, né? No surreal. Você vai adorar, aleluia, numa outra dimensão. Você vai pregar numa outra dimensão. Você vai evangelizar numa outra dimensão. Você vai trabalhar numa outra dimensão. E assim Deus vai ser glorificado no teu corpo, ao qual pertence a Ele e não a nós. Verso 20. Porque fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu tenho 10 minutos para pregar e eu tenho que chegar no tabernáculo, lá em Apocalipse. Aleluia. Mas vamos agora. Agora, qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus fazer de nós, irmã Marlene, templo dele, santuário dele? Aprendemos um pouco sobre para ele ser glorificado através do nosso corpo, nossas atitudes, nossa ação e nossa conduta e nosso testemunho. Mas tem mais. Vamos agora para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 15. 1 de Pedro 2,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quando está escrito, irmãos, Deus colocou a palavra acima do nome dele. Sede santo, porque eu sou santo. E por que ele colocou aqui, está escrito? Pergunta por quê? Por quê? Porque Satanás nos acusa dia e noite diante de Deus. Se está escrito, ele fala ao teu filho lá, a tua filha, que não está sendo santo e nem santa, e ele tem base legalidade para assolar a tua vida e destruir o templo com a corrupção deste mundo. E está assim, está escrito. Então não tem legalidade. Aí tem muito crente, Ednei, que está levando uma vida derrotada, uma vida travada. Fala, por que Deus permitiu?
porque não cumpriu a palavra. Satanás encontrou base legal para destruir. Aprenda isso hoje. Pessoa da tua família, está sendo assolada, que o diabo encontrou legalidade. Agora olha só, no capítulo 2, agora é o capítulo 2. Agora é o capítulo 2, verso 5. Vós também, com pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, templo de Deus, e sacerdócio santo. Aí pegou mais forte, sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Vou repetir os 5. 1 Pedro 2,5. Vós também, com pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Repitam comigo: templo de Deus. Templo de Deus. Olha só. E sacerdócio santo. Só o sacerdote que pode entrar no lugar santíssimo. Só o sacerdote que chega na glória de Deus lá diante da arca do Senhor. E diz aqui: para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Esse é o povo de Deus. Aleluia. Propriedade exclusiva de Deus. Deus fala: vós sois a minha propriedade peculiar. Que significa: vós sois meu tesouro particular. Por isso, varão, que as trevas não têm poder sobre nós, porque nós somos guardados uma redoma de fogo. Nós fomos guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso. E ele se intitula como águia. Por isso nos conduz debaixo das suas asas. Quando Deus tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, Deus transportou ele como asas de águia, conduziu o povo como asas de águia. Por isso nós somos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos santuário do Deus vivente, do Deus vivo. E no verso 6 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, nação separada. 1 Pedro 2,9. Aleluia. O povo adquirido, povo comprado por preço muito alto. Para quê? Para qual motivo? Sacerdócio real, santuário de Deus, templo de Deus vivo, casa espiritual, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, comprado pelo meu sangue. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora vamos ao Apocalipse capítulo 21. Só aqui dá uma pregação. Apocalipse 21. Presta atenção agora, irmão. Começamos com o tabernáculo de Moisés. Vamos encerrar com o tabernáculo eterno de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Apocalipse 21. E viu um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro século e a terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. A esposa é a igreja.
O marido é Jesus Cristo. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Olha aí como é profundo isso. Está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Dá para você viajar comigo agora? Olhe para mim aqui. Dá para você ser transportado para entrar na dimensão que Deus quer que você entre? A partir de hoje, para não ser mais o mesmo? A igreja vai ser arrebatada. Mas Jerusalém está descendo. Vai ser o rapto da igreja. Rapaz, arrebatamento. Rapaz, tirado com violência. E a Jerusalém está descendo, que é o tabernáculo. Aleluia. Que Deus falou: Moisés, fala do tabernáculo. Mas Deus sabia que no final da história, aleluia, Ele deu o tabernáculo dele, que é o tabernáculo eterno. Tabernáculo eterno da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. O maior templo de todos é esse tabernáculo. E a igreja vai ser introduzida, aleluia, num rápido, numa violência, é introduzida na cidade santa, que é o tabernáculo de Deus. Oh glória, oh glória, aleluia. E esse tabernáculo vai parar sobre Jerusalém terrena, que é a nossa pátria, a nova Jerusalém. Aleluia. Não vai precisar de sol nem de lua, porque o sábio de Jerusalém, o sol da justiça vai brilhar, vai iluminar tudo. Você imagina que nós vamos resplandecer com a glória? Jesus fala que nós vamos resplandecer com a glória do sol. Olha para mim, pastorete. Deus fala: aqueles que ensinam a palavra brilharão como as estrelas no arrebatamento. Aleluia. Olha para a estrela agora, você vê aquela luzinha. Imagina você ver ela de pé. Já imaginou o seu corpo assim, irmãos? Reinando com Cristo? E aí no versículo D3, vou repetir, e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem luto, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam sentados sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Disse: escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. Glorifica a Deus, para o seu bem, por nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fica essa mensagem. Deus abençoe em nome de Jesus.